Boa noite, boa noite, boa noite. Vamos para mais uma live de hoje. Opa, tudo bom, Márcio? Karine Dantas. Boa noite, boa noite, boa noite. Olha aí, rapaz, Léo, Maciel. Rapaz, eu tenho que falar com você, né, cara? Tenho que falar contigo, meu irmão. E aí, meu amigo Zé Félix, Victor Bindas. Boa noite, galera. Boa noite, boa noite, boa noite. Muito obrigado pela presença de todos e de todas. Hoje nós vamos aqui ter a oportunidade aqui de estar falando com uma pessoa fantástica. Boa noite, Laís. Boa noite, Laís. Tudo bom? A gente vai ter a oportunidade daqui a pouco estar falando com a Ana Carolina Bichucher. A gente vai estar hoje falando sobre um assunto tão importante que eu acredito que a gente vai estar com a representante fantástica, que é a Carol, falando um pouco sobre empreendedorismo e empoderamento feminino. Vamos que... Opa! Mestre Josivan, beleza, meu amigo? O Josivan todo dia agora também tá emitindo conteúdo, gerando conteúdo. Muito bem, rapaz. Muito bem, cara. Parabéns. Bora convidando pessoas, galera. Por favor, quando a gente faz aqui a live aqui, eu peço uma coisa para vocês. Vão encaminhando aí para homens, mulheres, para todo mundo. Opa, a Carol chegou aqui. Tô gostando de ver, viu, Josivan? Tô gostando de ver, meu amigo. Opa, peraí. Deixa eu ver aqui, deixa eu encaixar aqui melhor. E aí, Carol, boa noite, tudo bom? Boa noite, tudo bem? E você? Eu tô bem, graças a Deus, graças a Deus. Márcio, a Kilsa, muito obrigado, galera. Valeu mesmo pela presença de todo mundo aqui. Por favor, temos que prestigiar a Carol, viu? Vamos todo mundo ouvir bastante aqui as palavras que essa moça aqui tem para nos dar. Acho que luz forte. E aí, tudo bem? Tá tudo beleza, graças a Deus. No meio disso tudo, rapaz, só gratidão mesmo. Você, como é que você tá, Carol? Ai, tô bem. Agora tá tudo voltando aos poucos, né? Os shoppings reabriram, aí tá dando para funcionar como to go. Então as coisas estão começando a voltar um pouquinho aí. Exatamente. Ah, muito bom. Legal. Carol, primeiramente eu queria te agradecer bastante aqui, do fundo do coração mesmo, pelo você ter disponibilizado o teu tempo para a gente poder estar conversando aqui sobre um assunto que, digamos assim, eu acredito muito que são os detalhes que fazem a grande diferença, né? E a gente não está falando de um detalhe, a gente está falando de uma coisa que é fundamental dentro do seio social, né? Eu vou delimitar aqui questões pessoais, questões empresariais. A gente está falando aqui de um quesito social, que é o tema de empoderamento e empreendedorismo feminino, né?
Sim. Então, esse é um assunto que, um dos temas que eu acredito que é muito importante, muito relevante. Eu acredito demais que você é uma grande representante dessa bandeira, desse conteúdo, defende bastante esse conteúdo como sendo uma discussão relevante no eixo social, como a gente está falando. Então, obrigado demais, certo? Obrigado pelo teu tempo, pela tua presença. E Não, galera, vamos prestigiar a Carol, vamos mandando para todo mundo aí. Tem um aviãozinho bem aqui, você vai encaminhando para o pessoal, para a gente vir aqui para a live. Então, Carol, fala um pouco de você. Então, eu sou Ana Carolina Bichucher, né? Eu sou paulistana, eu nasci em São Paulo, mas eu vim para o Ceará com 1 ano de idade. Vim porque meu pai veio trabalhar aqui e a minha irmã tinha meses. Então eu digo que eu sou cearense, né? Querendo ou não, porque eu acabei sendo criada aqui, então fiz colégio e voltei para São Paulo somente na faculdade. E quando eu voltei para a faculdade, eu estava em São Paulo, eu cursei relações públicas, Ah, porque eu legal. gostava muito de me comunicar com as pessoas e, na verdade, eu descobri o curso de relações públicas lá porque aqui em Fortaleza não existe o curso e eu acabei descobrindo assim por acaso na internet e gostei muito, me interessei. Na verdade, eu tinha começado a administração na SPM e acabei, peraí, não sei se é bem isso que eu quero, e acabei indo para relações públicas e acabei me encontrando muito no curso e me apaixonando pela área, porque é muito a ver com pessoas, muito a ver com transparência, muito a ver com gestão de Tá. crises. E é isso. Hoje em É, dia, já passei, desculpa, acabei já trabalhando com assessoria de imprensa também, foi meu primeiro emprego, assessoria de imprensa, relações públicas, passei por tudo isso. E hoje em dia eu trabalho aqui no McDonald's como gerente de marketing. ah, legal, legal. Eu não sabia que tu tinha esse background na parte de relações públicas, ó. Tenho. Então, realmente é um curso muito bonito mesmo, porque ele não é tão difundido quanto outros, né? Mas ele realmente ele tem, digamos assim, eu já fiz alguns lá no meu começo, lá muito tempo atrás, né? Uhum. Na época que eu ainda era estagiário, faz muito tempo não, mas na época que eu ainda era estagiário, né? Então tinha algumas carreiras que eu achava bem interessante. Uma era eu me lembro que uma era de relações públicas, que tinha muito a ver exatamente com relações a questões internacionais também. Uma era relações públicas e a outra era de economista, que foi a que eu acabei seguindo de fato. Sim, Então quer dizer que todo esse background da parte de relações públicas, eu acredito que você está utilizando bastante. Tem muito a ver também para o trabalho de marketing, como sim. gerenciamento de crises, como posicionamento de marca, personal branding, e também com essa questão de ter uma causa, difundir uma causa, reforçar uma causa tão importante como a do empreendedorismo, não é isso? Sim, sim, com certeza, com certeza. Infelizmente não é muito falado aqui, né? Porque, bem, nos Estados Unidos é um curso bastante divulgado, as pessoas conhecem e é bastante bem pago, né? Aqui é mais complicado, porque o pessoal, quando eu comecei a fazer relações públicas, o pessoal assim, mas você quer vender coxinha? Você quer ser promoter de festa? E, tipo, não era nada disso, né? Mas o legal das relações públicas também é que você consegue ir para muitas áreas. Então, é, eu fiz tanto assessoria de imprensa, tanto RP mesmo de marca, comunicação interna, comunicação externa, trabalhei com mídias sociais, trabalhei com eventos. Então, na verdade, eu passei por tudo, assim, de relações públicas. E foi muito bom mesmo. E acabei depois fazendo treinamento do McDonald's, né? Legal. Que ali foi uma grande escola para mim. Foi ano passado, foi? Não, na verdade, esse Eu vi que ano treinamento que eu fiz. passado tu estava direto lá em São Paulo fazendo cursos, né? Era se capacitando, né? Direto. Sim, ano passado eu estava numa startup, né, de empoderamento feminino, que eu era cofundadora, a Alice. Mas eu comecei um MBA no INSPER
que infelizmente não consegui concluir porque eu estava empreendendo e acabava tomando muito meu tempo e eu tinha aula 2 vezes na semana, uma coisa muito corrida, né? Legal. Mas eu quero voltar, claro. Agora eu tô mais tranquila. Quer dizer, tô voltando a ficar mais tranquila, né? Porque depois dessa pandemia. Imagina, imagina. Carol, então o nosso tema de hoje, primeiro, assim, nada vem do nada, né? Às vezes o pessoal gosta de falar assim, crie um negócio do zero, né? No marketing digital é direto, né? Quer, quer criar um negócio do absoluto zero? Eu acredito que a gente não cria nada do zero. Sempre existe Sim, algo dentro da gente, né? E que, naturalmente, com a devida faísca, isso se catalisa, cresce e desenvolve. Então, eu vejo muito você dentro do processo empresarial, como empresária, empreendedora, muito ativa com esse conceito do empoderamento. Então, literalmente colocando um holofote e uma atenção através de atos, palavras e ações em cima desse tema de empreendedorismo e empoderamento feminino. Me fala um pouco, por favor, assim, na tua visão, porque uma coisa é muito importante, você não é apenas teórica, né? Muito pelo sim, contrário, você é uma ativista, você está dentro, você já empreendeu, já teve uma startup, né? Isso é a questão da sim. startup. Eu Então tive você está startup. dentro de fato desse assunto, vivendo o lado bom dele e talvez os desafios, né? Os Sim, desafios são dele. muitos. Por favor, compartilha para a gente um pouco sobre o que sobre a importância desse tema em 2020. Então, eu não sei se você já ouviu falar no livro Momento de Voar, da Melinda Gates. E lá ela conta a história de muitas mulheres que ela conheceu, né? E a Fundação Bill e Melinda Gates são duas pessoas que investem muito, tanto na saúde Isso. quanto no empoderamento feminino. E o que a Melinda começou a conversar com várias mulheres e o que ela foi descobrindo, né? Que assim, quando você empodera uma mulher, na verdade você está tanto impulsionando negócios quanto fortalecendo uma economia. Por quê? Porque quando uma mulher ela tem voz, quando ela tem autonomia, quando ela é independente, porque assim, uma mulher empoderada, ela só é empoderada se ela é independente financeiramente e emocionalmente. Então, quando a Legal. mulher tem acesso a uma renda, a mulher ela Legal. investe tanto na saúde quanto na educação. Para você ter noção, mais de 80% das vendas diretas ou indiretas são feitas por mulheres. Então, assim, a gente move a economia. É uma economia. É uma economia. Então, se existissem mais mulheres em cargos de liderança, mais mulheres trabalhando, menos esse gap, né, salarial, porque ainda, infelizmente, é de 40%, a economia, o PIB do Brasil cresceria mais de 3% até 2025. Apenas fazendo Uau. isso, tendo a igualdade de gênero, sabe? Então, é um assunto muito importante quando você fala isso, porque quando você empodera mulheres, você também está falando da questão de saúde das pessoas, você está falando da educação. Porque quando uma mulher não tem acesso à educação, quando a mulher não tem acesso ao dinheiro, o que, que acontece? A classe mais baixa, a mulher engravida, muito nova, a mulher já não tem condição, ela tem uma criança, a criança já nasce pobre, ela não tem condição de estudar numa escola melhor, e assim vai. A mulher não consegue trabalhar porque tem essa criança e ela não consegue deixar alguém, né, para ficar ali. É o que eu falo, né? Para um homem, porque muitos homens de sucesso conseguiram acabar alcançando o sucesso. Eu falo que muitos deles Pronto, tinha uma voltou. mulher que estavam dentro de casa, cuidando da casa e dos filhos, ensinando seus valores. Só que não é a realidade da maioria, né? Somente nós mulheres. Como é que eu vou largar Perfeito. meus filhos? Como é que eu vou deixar minha casa se eu não tenho com quem deixar? É a maioria dos casos, Legal. né? Então, assim, quando eu falo da importância do empoderamento feminino,
Eu queria dar um exemplo, por exemplo, como exemplo a Noruega, que é um dos países mais ricos do mundo. E não era. A Noruega era um país pobre, Exatamente. Referência em antigamente. social-democracia, né? Total. E é um dos países mais igualitários do mundo. Ah, mas como assim? Então, na década de 60 e 70, a Noruega fez o feminismo de Estado. O que que era isso? Ela decretou leis. Então, assim, 40% da empresa tinha que ter mulheres. Tinha que ter licença paternidade, então os homens ficavam mais dentro de casa quando eram pais. Mais mulheres na política, mais mulheres sendo líderes. E com isso, a potencialização econômica da Noruega, por conta da igualdade de gênero, o PIB cresceu de 10 a 20%. Foi maior que a descoberta do óleo de gás no país. Então, Legal. para você ter noção, assim, o quanto que o empoderamento feminino é importante para todo mundo. Sem É dúvida. mais saúde, é mais educação, é mais a aceleração da economia, é mais impulsionamento dos negócios. Então, é uma questão muito importante. Perfeito, perfeito. Assim, eu achei incrível porque foram, sei lá, eu acho que foram uns 7, 8 minutos, não sei. Mas, assim, conhecimento é poder, né? Conhecimento é poder. Sim, E a forma como a gente apresenta, eu acho que, novamente, não é um detalhe. A forma como a gente apresenta as ideias faz uma diferença enorme. sim. Você trouxe de forma tão objetiva um tema tão emocional, tão que as pessoas olham assim como se fosse uma situação tão distante, né? Você trouxe para dados reais e econômicos, né? Sim. E aí me recordou até as minhas aulas lá na Faculdade de Economia, pela UFC, falando sobre teoria do desenvolvimento econômico. E falando sobre teoria do desenvolvimento econômico, tem cadeiras, literalmente, na UFC, na minha época, né? Não sei se está hoje, mas que eles reforçam exatamente alguns conceitos de desenvolvimento econômico. Sim. Os países Suécia, Noruega, Dinamarca e tem mais um outro que eu não estou me recordando, eles são exemplos de social-democracia. São Sim. exemplos de países que eles fizeram investimentos, primeiro de tudo, um dos pontos principais, em educação. Então, por exemplo, quando você trouxe esse assunto assim de empoderamento para os desconhecidos, é como se fosse para alguns, assim, você sabe disso, é como se as pessoas quisessem tá tipo querendo pegar um espaço, mas não é querendo pegar um Uhum. espaço, é relevante, é Sim, muito. necessário. Imagine, como você bem citou, imagine uma casa onde tem um homem e uma mulher, onde os dois têm poder financeiro e emocional de tomada e educacional de tomada de decisão. É claro e evidente que essa casa ela tem uma tendência muito maior a ter prosperidade. Claro, com certeza. A propensão à prosperidade dentro do ambiente desse é muito maior. E aí um dos lemas que eu acredito que faz toda a diferença no ambiente, em todo canto, no ambiente empresarial, que é onde eu vivo, né, onde você vive, através das minhas consultorias e tal, tudo mais, eu falo muito sobre o poder da educação. Ninguém tira a educação que você recebe, a educação que você consegue ter. Sim, E com eu certeza. acredito que esse ponto que você pegou e falou sobre o empoderamento, ele está baseado em dois pilares, né? Sobre a independência financeira e a independência emocional. Se as pessoas tivessem mais educação para saber até sobre o que elas estão falando, eu acredito que elas veriam o quão é relevante. Para quem é mais objetivo, a estatística de um crescimento de 3% no Brasil é muita coisa. Muita coisa. É E muita se coisa. você pensar o período de tempo, 5 anos, tá ali. E a gente sabe o PIB, né, do Brasil, ainda mais esse ano que já caiu, tanto que caiu, né? A Eu acho, previsão é de queda de 7%.
E assim, me deixa muito triste essa parte da pandemia, porque eu já imagino o quanto de mulheres estão desempregadas e muitas que não conseguem voltar ao emprego porque as escolas ainda estão fechadas, Não, né? E quantas e não. quantas mulheres elas não sofreram porque foi o homem e a mulher para dentro de casa, mas quem continuava tendo que trabalhar no home office e trabalhar dentro de casa era a mulher. Ah, Eu, muitas. eu passei por várias situações onde, até da minha própria equipe, consultoras da minha equipe, elas pegaram às vezes me ligavam e falavam: o Alisson, segura um pouquinho tal material, tal prazo, porque como eu estou em casa, parece que o pessoal não respeita que eu tenho que trabalhar. Não consegue. Não É consegue. É muita coisa. legal. A Esse é mulher sente um. muito. Eu dando uma estudada, né, sobre esse tema e tocou-se muito sobre o quesito educação. E aí, quando a gente pega pela história também, mulheres que conseguiram um destaque maior, que elas conseguiram, acima de tudo, e aí você vê a história, né? Sempre vê uma história de sofrimento, de empate, de garra, de superação. Elas conseguiram reforçar bastante e dar o destaque para o tema. E aí eu vi que existe hoje esse conceito de empoderamento, existem princípios, né? Isso, eles falam muito sobre princípios do empoderamento feminino. E Sim. assim, é uma aula, né? É uma Não, aula sim, é uma sobre, aula. é uma aula de civilidade, é uma aula de como realmente você tratar as relações com respeito, não é isso? Exatamente. É muito legal esses princípios, porque muita gente acaba me perguntando, mas Carol, como é que eu implanto isso na minha empresa, sabe? O que que eu tenho Perfeito. que fazer para minha empresa ter mais diversidade, ter mais equidade? E o legal desses princípios, né, que são da ONU Mulheres junto com o Pacto Global, é que ele meio que dá esses 7 princípios que falam o que que você tem que fazer para ter, né, essa igualdade de gênero. Então, é ter mais mulheres na alta liderança, a garantir a saúde, o bem-estar de todos os funcionários, as mulheres e os homens têm os mesmos direitos e deveres dentro, apoiar o empreendedorismo de mulheres, promover políticas de empoderamento delas, promover a igualdade de gênero, a igualdade de gênero, Eu e tô no com fim, todos eles aqui. então, e medir todos os resultados da empresa, O para que eu você achei ver a legal diferença. O que eu achei legal foi exatamente porque, através de cada princípio, você consegue transformar literalmente um plano de ação para dentro da empresa, projetos. Sim, sim, você consegue fazer vários, vários. Eu vou dizer, como eu passei o ano todo, né? Eu era cofundadora de uma startup de empoderamento feminino, a gente sempre perguntava o que as empresas estavam fazendo, né? Muitas, nada, mas também tinham muitas que já estavam fazendo, né? E essa parte de capacitar mulheres para subirem para o cargo de liderança era sempre a meta deles. Então, como fazer isso, né? Então, sempre falava assim da mentoria, né? Do coaching, os viés inconscientes, que muitas pessoas não sabem o que é isso, né? Porque algumas vezes é uma vaga para finanças, aí tá um homem e uma mulher, aí você vai assim, não, mas o homem é melhor em matemática. Como assim? De onde é que você tirou isso? Tipo assim, tudo uma coisa que foi construída pela nossa sociedade, né? Mas só que nunca. Preconceitos. Conceitos Exatamente, são que preconceitos. criaram em algum momento, criaram em algum momento. Exatamente. Então, tem que falar tudo isso. E eu sempre falo que quando você vai fazer na empresa, eles perguntam assim: ah, mas como é que eu começo a fazer? Eu falo assim: você tem que começar de cima para baixo. Porque se os líderes, se a cultura da empresa não tá ali, tipo, alinhada, não adianta eu chegar para as mulheres e falar assim: vamos se empoderar, vocês conseguem, vocês vão chegar lá, se os líderes da empresa são machistas e acham que. Não, peraí, será que vai dar certo mesmo? Ai, porque mulher engravida. Ai, porque. Bem, inventa um monte de desculpas, né? Que
Hoje em dia não faz mais sentido. Eu acho que uma coisa mais incrível dessa pandemia foi das pessoas verem que dá para ser flexível. Porque muitas mulheres sofriam por causa disso, porque tem que levar o filho no médico, às vezes, tem algumas vezes o trabalho da escola, e a empresa falava, peraí, não dá certo esse negócio de home office. E agora a pandemia mostrou assim, dá certo sim, dá sim. Você consegue trabalhar no home office. É verdade. Muitas empresas já estão falando isso, tipo assim, será que a gente vai voltar a ser a mesma coisa? O Google agora é só em 2021 voltar e olhe lá. As empresas já estão falando que provavelmente o home office vai ser uma coisa super comum. A pessoa pode tirar uma, duas vezes na semana, quantas vezes ela quiser e ela precisar, né? Então, É acho que a verdade. pandemia acabou ajudando a gente de uma certa forma, atrapalhando no sentido, infelizmente, muitas mulheres perderem o emprego, terem que ficar em casa, e agora esse negócio de voltar à escola, a escola pública aqui no Ceará vai voltar depois que a escola particular. E mas é isso, eu acho que a única coisa que por um lado é muito bom, mas a coisa que mais me preocupa é que a gente está voltando, o Brasil está voltando para ser um país pobre, né? O nosso índice tá É, aí. E aí eu penso, né? Tipo assim, o que que a gente poderia fazer para acelerar a economia? Pô, vamos contratar mais mulheres, vamos colocar mulheres mais em cargos de liderança, vamos ajudar mulheres empreendedoras, vamos, sabe, vamos pôr dinheiro nessa mulherada. Porque tá aí, são dados, não é dado. Eu tô falando de McKinsey, é dado McKinsey, não é qualquer pessoa que tá falando isso. Então, tem dados que comprovam, cara, botar dinheiro na mão de mulheres, a coisa explode, a coisa vai funcionar. perfeito, perfeito, legal. E esse realmente é um fato que eu acredito que essa pandemia, na mão das pessoas certas, digamos assim, não é nem na mão, mas na cabeça das pessoas certas, essas pessoas elas vão utilizar da melhor forma possível, né? Que é incrível Sim, como a gente evolui quando a gente passa por situações de prova. Então, sim, eu espero muito mesmo que essa pandemia, através de fatos, abra a cabeça das pessoas para coisas que, digamos assim, home office, né? Home office, para determinados segmentos, segmento de tecnologia, já era normal para os caras, né? E aí você olha as maiores empresas do mundo, uma boa parte das empresas são empresas de tecnologia também, sim, né? Então, isso está dizendo, isso está mostrando que funciona, está mostrando que funciona, né? Hoje nós claro. temos uma empresa que é uma querida no mercado nacional da gente, é uma super querida, que é daquela mulher maravilhosa que é a Maria Luísa Trajano. É Sou super referência fã. para tudo que você imaginar. É referência em crescimento, é referência em investimento em causas, aí eu falo, causas sociais diversas, Sim, inclusive a do empoderamento feminino, inclusive na pauta específica de investimento em dar mais oportunidade do que já merecem as mulheres. É sim, o Grupo Mulheres do referência Brasil. em tecnologia, é referência em tudo. E aí quem é que está lá no comando? Maria Luísa Ela Trajano. mesma, a Luísa. Não, ela é maravilhosa. Eu sou fã dela e eu tenho até que voltar, né? Porque agora, quando eu voltei a morar aqui, veio a pandemia junto, mas eu era super participativa no Grupo Mulheres do Brasil. E é incrível. São vários projetos e todos ligados a mulheres. Mulheres negras, mulheres de rua, tem vários projetos. Mulheres de meia idade. É muito legal o quanto que elas abraçam, sabe? E é muito bom ter uma mulher como a Luísa Helena. Na verdade, no Brasil, nós temos vários exemplos de mulheres maravilhosas, como a Fiamma Zarif, do Twitter, temos a Rachel Maia, que é da Lacoste, a Paula Pascoal, que é do PayPal. Temos muitas, muitas mulheres maravilhosas que Tem, vale a pena saber, e a tem uma da maioria Kikante também, né? Tem uma mulher que é super. Agora me é falta o nome da Kikante também. Não sei o que, Pascoal também é o nome dela, não?
Eu acho que é. Tem a mulher da Quicante, tem a do Péssima de Nubank nome. também, tem uma Sim, das a Cristiane fundadoras do Junqueira, Nubank. Exatamente, maravilhosa. exatamente, exatamente. Fui para Que uma não aguenta palestra mais daquela toda vez que vai mulher, aquela fazer. mulher é uma máquina, ela. Não, toda palestra ela já fica irritada, porque já sabe que ela vai ter que responder a pergunta se ela teve dificuldade no mercado financeiro por ela ser mulher. Ela não aguenta mais responder essa pergunta. Toda vez ela já olha Tem assim, a tipo, meu Deus, vou ter que Explicana responder isso de novo. XP. Aí explica a Ana, ela é ótima, maravilhosa também. Sim, temos muito exemplos de mulheres que estão aí, que estão mostrando o seu valor, que sim, a gente pode. E assim, todas mães, né? Então, assim, Pois são é, né? super Todas mulheres. mães. E eu acho que um exemplo dessa pandemia, que eu achei que foi um dos melhores exemplos da pandemia, foi a Jacinda Ardern, que é a primeira-ministra da Nova Zelândia. Tipo, que mulher, né? Ela foi eleita como a melhor líder do mundo no meio dessa crise, dessa pandemia. E ela foi uma mulher que, quando ela entrou no mandato, estava grávida, teve filho, só teve 6 semanas de licença e voltou com tudo. E um exemplo, né? Para tudo que ela fez pela Nova Zelândia no meio dessa crise. E é muito. Sei lá, é porque é quando a gente fala, né? Quando a gente vê uma mulher lá em cima fazendo esse trabalho dela e dando garra, tipo, ela acaba representando todas nós. Sem E a dúvida. Jacinda é um super exemplo. Não, a Nova Zelândia, com a condução dela, ela é encarada como referência dentro do processo de pandemia, de lockdown e de tudo mais. Né? Todos os procedimentos Sim, adotados lá realmente foram colocados como referência. Muito legal sim, mesmo, muito legal. não, ela foi o primeiro país, né, a ter erradicado a doença. Então, incrível. Uma coisa que eu achei muito interessante, conhecendo mais vou falar um pouco do Alisson, certo? Tá. Eu sou o tipo da pessoa que, para mim, o que importa é a entrega. Então, se é homem, se é mulher, se tem perna, para mim o que importa é se a pessoa tá junto comigo no resultado. Claro. E, particularmente, eu acho assim, de uma situação tão estranha, literalmente estranha, as pessoas ter esse tipo de avaliação, de pré-conceito. Eu gosto muito de falar, cara, eu gosto de todo mundo, mas eu sei se eu gosto mesmo da pessoa quando eu convivo com ela. Porque é naquele Sim. momento ali que eu vou ter como pegar e falar. Porque é muito pobre, é muito pobre, é muito pequeno você fazer avaliações de que tal sexo é melhor para tal coisa, tal sexo é melhor para tal coisa. Semana passada, a gente estava aqui numa live onde eu falei muito sobre isso. A gente estava falando sobre competências nessa nova era, né? Nessa nova era digital. Então, enquanto que Sim. antes a gente aprendia para ser relações públicas, para ser economista, para ser administrador, hoje isso foi cortado ao meio e tão importante quanto você ser relações públicas é você ter criatividade. Tão Claro. importante quanto é você ter uma boa comunicação. Tão importante quanto é você ter inteligência emocional. Ou seja, os muros foram quebrados. Os muros das profissões acabaram sendo quebrados por competências que são maiores. Porque antigamente a gente E avaliava assim, o cara do financeiro. essas competências que você falou são mais femininas. Exatamente. É Aonde porque, é que como eu você sempre vê falo, elas se apresentarem de forma muito mais equilibrada? São as não, exato, mulheres. é o que eu falo. O líder do futuro, na verdade, é para ser o líder do presente já, né? Não é do Verdade. futuro. É para ser. Assim, todo mundo tem um lado masculino e um lado feminino. E hoje em dia, esses skills, né, que a gente chama, Isso. que hoje em dia são muito valorizados, que é essa parte de inteligência emocional, de empatia, criatividade, são femininas.
nós temos que ter um equilíbrio. Um bom líder do futuro, ele tem que ter o equilíbrio dos dois. Porque não adianta eu ser uma pessoa só racional, de números, estratégica, mas espera aí não sei lidar com pessoas, como é que isso funciona? Se lidar com pessoas... Antigamente era justificativa. Não, eu sou muito bom com números, não preciso falar com as pessoas. Como assim? Exatamente, Como não assim? existe mais isso, não existe. E então é muito importante esse equilíbrio, né, dos dois. Legal. E eu acho que é isso, quando mais você tem uma empresa equilibrada, né, isso é claro, isso são números. Eu tenho mania de falar muito de dados e de números, porque é uma coisa muito triste, mas eu, por ser mulher, eu tenho que o tempo todo ficar provando que o que eu falo é fato, é estudo. Porque eu sempre conversava muito com eu brinco que é homens héteros brancos, porque comecei a trabalhar em startup, tinha que falar com investidor e falar com homens de empresas, eu tinha que falar assim, é um estudo de Harvard, é um estudo de Stanford, é um estudo da USP, porque senão o pessoal não me levava a sério. E aí quando você fala que é um estudo, o homem não me indaga. Você fala assim, não, mas é bom a sua empresa, você vai ver que vai aumentar a sua rentabilidade. Aí o cara já olha assim, tipo, uma mimizenta querendo ocupar um espaço, o nosso espaço. Mas o que eu falo são muito números, né? Por exemplo, a ONU Mulheres tem um dado que fala que quando você tem mais líderes femininos, os resultados das empresas são 20% melhores. A empresa tem mais receita, a empresa tem mais criatividade, mais produtividade, mais atrai talentos, mais retém talentos. E assim, a diversidade ela pode ter um crescimento de 10 a 15% na receita de uma empresa. Então, assim, tem diferença sim, sabe? Legal. Contratem, Legal. sim, mulheres. Vai ser bom para vocês vão ver. Não é à toa que as empresas que começam a contratar mais mulheres, ninguém vai para trás. Elas só, tipo, implementam mais coisas, mais ações. Né? A gente tem vários casos de empresas que são exemplo, como Goldman Sachs, o próprio Carrefour Pronto. também já tem um programa, PayPal, IBM é um exemplo mundial. É incrível. Eu gosto muito de falar assim, Carol. É como você está dizendo. Na dúvida, caso você não queira acreditar em mim, faz o seguinte: olha para o Google, olha para o Sim, Facebook, olha para a IBM, olha para o Nubank. Caso você não esteja acreditando em sim. mim, dá uma olhada como é que essas empresas, como é que eles trabalham os seus times. Eles trabalham É uma coisa. treinando, você vê o Sim. estilo que as pessoas. Não é porque, um exemplo aqui, não é porque o cara usa tatuagem, não tem nada a ver se o cara usa tatuagem ou não usa tatuagem. O que importa é estar alinhado com a cultura. O que importa é ter o equilíbrio, exatamente essa diversidade de perfis e de competências. E o que importa é se entrega. Claro, com certeza. Mas tem uma coisa muito legal. Eu fui para o Vale do Silício há 2 anos atrás. E uma das coisas mais legais que eu aprendi lá é que São Francisco é conhecida como a cidade do Pride Day, né? Que a gente Isso. até essa semana está comemorando aí no Brasil. Infelizmente A não vai ter, né? A parada Tícia está gay. até citando aí, ó, Grupo Novartis também. Eu acho que o Grupo Novartis também Olha, ó, é uma referência legal. legal, legal, bom saber. Então, Pessoal, assim, caso vocês tenham alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram compartilhar aqui, viu? Por favor, fiquem à vontade. Fiquem à vontade. Olha, tatuagem, a Hanna. A Hanna tem quantas tatuagens? Eu acho que teve umas 20. Tá faltando a pele já na Hanna, que eu conheço. mas aí Caso uma tenha coisa alguma que foi dúvida, muito pessoal, pode perguntar, por favor. bem Sim, claro, desculpa, por Carol. favor. Continua. E lá é conhecido como a maior de diversidade do mundo, né? Aqui a gente fala parada gay, mas na verdade é a parada da diversidade, né? E é muito legal porque lá em São Francisco, a cidade inteira para. E as maiores empresas do Vale do Silício, Google, Microsoft, eles fazem tipo carreatas com todos os funcionários deles. Todos. Caramba. Então, assim, todo mundo participa porque eles falam assim: eu não tenho como fazer um produto para todo mundo se minha empresa só tem homens héteros e brancos.
Eu tenho que ter todo mundo negro, eu tenho que ter trans, eu tenho que ter tudo que você imagina, porque é assim que eu vou fazer um produto que o mundo inteiro compre. Então, eles falam Perfeito. que a diversidade é tipo é a estratégia deles, não tem como sair disso. Então, se você quer ter um produto para todo mundo, tenha diversidade dentro da sua empresa. E aí, cara, que legal. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. E faz todo Porque são sentido. várias cabeças pensantes. Sim, sim. E faz todo sentido. É, esse cara aqui, né, ele fala, né? Se você não entende de pessoas, você não entende de gente. Então, ou Sim. melhor, se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. Pronto, é isso que ele fala. Se Exatamente. Eu você li o não, livro dele. exatamente, se você não Muito entende de bom. pessoas, você não entende de negócios. Como é que eu vou fazer um produto, um serviço bom o suficiente para as pessoas se eu tenho preconceito com a parte delas? Não, total. Eu acho legal que ele também fala assim, que você tem que construir os produtos que as pessoas querem. Não é você fazer um produto e falar para as pessoas o porquê que elas têm que comprar. Peraí, Exato, eu exato. tenho que entender o meu cliente e fazer um produto de acordo com o meu cliente, para o meu cliente ver sentido em utilizar o meu produto. Então, como é que eu vou fazer um iPhone se só tem americano na minha empresa? Peraí, como é que eu vou vender para asiático? Como é que eu vou vender para latino? Como é que eu. Não funciona assim. Senão você vai vender um iPhone só para americano, porque é do jeito dele, é a cultura dele. Não é assim que funciona. Não é à toa que, eu não sei se você sabe, mas o McDonald's, o único sanduíche que é vendido em todo o mundo é o Big Mac. Todo país tem os seus próprios sanduíches. Porque assim a gente consegue, tipo, fazer de acordo com o gosto, o A, sabor a que aquele país regionalidade. gosta. Exatamente. Por A exemplo, tem regionalidade. sanduíches aqui, por exemplo, a gente teve um que eu amei. Nossa, eu era louca por ele, que era de guacamole. Vendia super bem no sul. Aqui no Nordeste, gente, o povo nem sabia direito que era guacamole. Tipo, não é uma coisa comum. Mas quando teve o de queijo coalho, o Nordeste vendeu absurdo. Teve um de queijo coalho que vendeu muito aqui. Então, é isso, sabe? É isso que é ter diversidade, é ter Isso é pessoas entender de diferentes. gente. Automaticamente você entende de negócios. Exatamente, de gente. E é Exatamente. incrível como, Pessoas falando são a de base. redes, exatamente, e é incrível como falando, por exemplo, você citando aí, ainda existe muitas empresas que elas ainda estão, são grandes até, mas elas são muito focadas em quê? No produto delas. O meu produto é muito bom, né? O meu produto é muito bom. Sendo que fatores regionais talvez sejam um dos principais motivos pelos quais algumas marcas não emplacam. É porque elas não se comunicam legal com aquela regionalidade. Isso é marketing puro, Sim, né? Tem entendimento de marketing comportamento do puro. consumidor puro. Marketing puro Total, mesmo. Legal demais, total. legal. Legal. Carol, você que tá se tô adorando, obrigado mesmo, principalmente pelos números. Adoro números. Então, Não, três por eu amo cento números. Eu já A, a gostava. Aí minha, a quando eu entrei no minha, a empoderamento minha, feminino, eu isso é, aumentei. você é ariana, né? Então, Sou, fatos e dados, né? sim. A minha monografia eu fiz exatamente sobre teoria do desenvolvimento econômico, né? Então, lá Sim. eu falei muito sobre as regionalidades, sobre alguns estudos de caso no mundo que falavam sobre desenvolvimento econômico. Eu falei muito sobre Dinamarca e Suécia, falei sobre aquela região Sim. ali, falei sobre Itália, falei sobre. Aí tem alguns distritos ali na parte da Itália também. E um dos pontos que reforça muito é o quê? O foco de você dar poder a pequenos grupos. Então, países desenvolvidos são países que eles conseguem ter um bocado de gente descoordenada aqui. Mas ele consegue entender que existe ali um arranjo produtivo local, ou seja, existem ali pessoas que gostam da parte de rede.
mexem com rede, como tem aqui no interior do Sim, sim, nosso sim, estado, aqui, lá em Jaguaruana. Arranjo sim. produtivo lá local na parte de redes. Aí tem um arranjo produtivo de marco, que é na parte moveleira. E assim você vai fazendo o quê? Você vai investindo na regionalidade. Quando você vê, você tem um estado desenvolvido, Claro. você tem um país desenvolvido. E aí são atividades como essa, são atividades de inclusão de pessoas que não têm acesso à educação, com acesso à educação. Mulheres que não têm acesso à profissionalização, acesso à profissionalização. Sim, sim. Aí vem as questões raciais também, enfim, existe todo um ponto. E no Brasil tem algumas empresas que a gente até citou aqui, o Grupo Novartis, né, que o Matias pegou e colocou aí, pilares da empresa, Sim. SC, Inspiration, Unbox e Curious. Muito legal mesmo, Grupo Novartis. Legal. Eu também tava lendo, eu gostei bastante. Muito legal. Muito legal, legal mesmo. E assim, nos teus estudos e na tua vivência, quais são empresas assim que você cita como sendo bons estudos de caso, referências de empresas que adotam bem as práticas de... E eu estou gostando que não é apenas de empoderamento, né? É de igualdade. Então, o conceito Sim. não é um ou outro, né? O conceito é de igualdade. Você teria algumas empresas que você coloca assim como sendo referência? Sim. Tem impressão e referência. Eu acho que a IBM é uma super referência. É, PayPal. Saiu hoje um artigo muito bom da Diageo, porque a pessoa responsável pelo. Eu esqueci o nome dele, porque eu li o artigo, mas eu sou péssima de nome. Ele que é responsável por diversidade na Diageo. Eu fui numa palestra e ele estava Eu, presente. na Ele Diageo foi o tem um primeiro homem. setor para isso, né? Não, exatamente. E ele foi o primeiro homem a ter a licença paternidade completa. Ele passou 6 meses sem trabalhar. E quando eu fui, porque foi um bate-papo assim com várias pessoas, e ele tava, porque ele é representante assim da diversidade e tudo. E ele falou, gente, eu vou ser um dos primeiros homens a tirar a licença paternidade no país. E eu não vou mentir, eu tô com muito medo, porque agora eu tô sentindo o que a mulher sente. Porque e se eu quando eu voltar? Tipo assim, eu sei que isso não vai acontecer, porque agora acabou meio que virando uma regra da empresa, né? O homem tem que tirar a licença paternidade na Diageo. Mas eu tô entendendo agora o que é, sabe? Tipo, a mulher sair e não saber quando voltar vai ter o lugar dela e tudo. Então, eu acho que a Diageo é uma super empresa, assim, acho que vale super a pena saber as ações dela. É, PayPal, IBM, Carrefour também tem. A Salesforce, a Goldman Sachs, Microsoft fez um fundo para investir apenas em mulheres. A própria Microsoft, Foi que é mesmo. incrível. Uhum. É um fundo que só investe em startup de mulheres. Pô, E legal, que legal. mais? Não, olha, tem bastante. É porque é Aí a porque gente vê São que Paulo o você vê pessoal é mais grande, né? assim. Sim, tem umas empresas muito Algumas, grandes. às vezes eu vejo muito que o pessoal gosta de falar assim: Fulano faz isso porque é grande. Eu sou pequeno, eu não Sim, posso fazer. pode, A pode. Coca-Cola, por exemplo, eu dando uma pesquisada aqui, a Coca-Cola também fez todo um investimento por meio da Aliança Global, junto com a ONU e tal, capacitou mais de 22 mil mulheres. Então, assim, tem vários casos, né? E assim, para quem não quer fazer, qual é a desculpa que eles inventam? Ah, mas a Coca-Cola pode fazer, a Coca-Cola é a Coca-Cola, né? Coca-Cola é grande, eu Sim, sou sim. pequeno. Ah, a IBM ela faz porque a IBM é uma empresa mundial, é uma empresa muito grande. Será que Olha, não é o contrário, não? infelizmente, o que eu Eles não sinto são muito é grandes que. porque eles fazem isso. Então, mas é isso que eu penso. Assim, qual é, assim, o que eu tenho visto, né? Porque eu fui em muitas empresas ano passado, e assim, empresas que normalmente são europeias,
meio que elas já têm essa obrigação de fazer isso. Por quê? Porque muitas vezes as empresas americanas e o Brasil é muito focado no lucro e nos acionistas. Na Europa, não. São todos os stakeholders. Então, eles se importam, sim, bastante com a cultura, né? Então, a gente tem muito mais exemplos de empresas europeias. Infelizmente. Mas Aham. hoje em dia o mundo já está abrindo os olhos e falando assim, você tem que fazer alguma coisa. Porque a sociedade, a gente vê isso, a sociedade não está mais aceitando. Essa é a verdade, Aceitar. né? A sociedade está ali. Não, Tipo não faz assim, sentido. por exemplo, eu vou dar um exemplo de uma empresa. Vamos dar um exemplo do Itaú. O Itaú sempre pregando a diversidade, falando dos programas dele e tudo. Na Semana da Diversidade, foi lá, colocou adesivo nas bicicletas deles, não sei o quê, não sei o quê. Aí fizeram um programa de trainee, onde contrataram 200 pessoas. Não tinha uma pessoa negra. E aí todo mundo cai em cima. Porque como é que uma empresa que fala que prega a diversidade, investe super falando sobre isso, e não tem uma pessoa negra nesse programa de trainee de 200 pessoas? É muita. No Brasil. Sim, no Brasil, no Brasil. É, É no muito. Brasil, No onde Brasil, que nós mais de somos 50 pessoas. uma sociedade de cor. Nós somos uma sociedade de cor. Então Sim, sim. não faz muito sentido, né? Não, mais de 50% da população é negra, mais 50% da população é mulher. Verdade. Sabe? A gente fala de minoria, mas não é minoria, é maioria, no caso, né? E olha, é o que eu brinco, né? A gente fala de distanciamento social, desculpa, distanciamento social existe desde Pedro Álvares Cabral, né? Disse o Emicida. Isso é verdade. Distanciamento social começou lá com os portugueses e os índios. É verdade, é verdade, é verdade. E eu acredito muito no conceito da gente não aceitar as coisas como elas são, sabe? E assim, Sim, e não aceitar as coisas como elas são, novamente entra dentro do conceito de que entenda como você quiser. Você pode me achar revoltado, você pode me achar só apenas um cara que é curioso mais do que outras pessoas, mas eu acredito que não aceitar as coisas como elas são pode ser uma das melhores motivações que o ser humano pode ter na sua vida, né? Por não com aceitar certeza. as coisas como elas são, é que a gente viu há umas 2 semanas atrás o Elon Musk mandar um foguete Foguete. para o Sol. O cara mandou um foguete para o espaço, né? Por não É, aceitar as coisas como elas são, é que todo dia tem um cliente, né? Restaurante, por exemplo, ele me lembro que na primeira semana que ele abriu, que é o Caio do Cantinho do Frango, né? Ele vendeu um frango, né? Mas ele falava, cara, não, vai vender, vai vender, vai vender, e ele é aquele sucesso todo, né? Por não sim. aceitar as coisas como elas são, que eu tenho um cliente que é a Maui, que é uma empresa de confecção com 4 diretoras. Uma das melhores reuniões que tem na face da Terra. Ai, que legal. Nível de profissionalismo, consciência, de definição de áreas. Assim, um negócio assim fantástico, fantástico realmente. E é por não aceitar as coisas como elas são, é que a gente tem que entender que isso, muito do que a gente vê hoje como errado na sociedade, era errado no passado. Em momento nenhum da história, preconceito, privilégio não pautado em mérito, e seja lá o que for, fez sentido. Em momento Sim. nenhum. Então, é, é tolo, é pequeno, é preguiçoso, é, E a gente e só não é sofre. correto. Em Eu posso momento falar? nenhum foi. A gente só sofre. Esse é o maior exemplo. Claro. Por que que a pandemia está preocupando tanto, né? O Brasil, quando chegou aqui. Olha para o país, olha o nosso distanciamento, né?
Por que que a gente começou a se preocupar tanto? Porque a gente está vendo pessoas próximas, pessoas que têm dinheiro que estão morrendo, não tem UTI para todo mundo. Mas nunca teve para as pessoas que não têm Nunca teve. condições. As Nunca pessoas, teve. ai, porque vai muita gente morrer. Eu falei assim, gente, sabia que todo ano 16 mil crianças morrem por falta de saneamento básico no país? O problema do país sempre foi esse. A gente tem um problema muito sério, social, muito sério. A gente tem um distanciamento, um gap, assim, absurdo, né? E é isso. Se a gente não começa a olhar para essas outras pessoas, se a gente não começa a ver a diversidade, se a gente continua com o nosso preconceito, nós não vamos melhorar. Sem dúvida, sem dúvida. Hoje eu tô até refletindo aqui, hoje lá na minha empresa, a gente está com 40% do quadro é feminino. Muito Formar bom. uma forma de... Estou contabilizando aqui. Pronto, cheguei aqui no número, 30, quase 40% é feminino. E é bem legal porque realmente eu sou filho de um pai que trabalhou e de uma mãe que foi dona de casa, né? E eu acredito que o pessoal que viveu a minha geração, que viu muito isso, viu algumas coisas legais e também não viu outras coisas legais. E daqui em diante só depende da gente. É por isso que não aceitar as coisas como elas são faz todo sentido para a gente. Porque a gente pode fazer Com certeza. Porra, quem é que você ter uma mulher que merece um homem inteligente, Sim, um homem que seja independente financeiramente, independente emocionalmente, que seja educado, assim como um homem deveria querer uma parceira desta forma. claro. Seja como casado, namorado, como também dentro do ambiente empresarial. Quando a gente entende que a pessoa que está do nosso lado faz toda a diferença para a gente começa a ir para outro nível de discussão. Eu acredito que é muito isso que a gente tem que buscar dentro das nossas empresas, né? Esse conceito que você Não, falou total. brilhantemente Eu fico, várias vezes sobre igualdade. eu fico brincando que eu falo assim, para muitas mulheres, o casamento é o sucesso da vida. Você casar e ter uma família. Eu falo assim, vocês estão erradas. Sabe o sonho de toda mulher é ter uma mulher dentro de casa que cuide da sua casa, cuide dos seus filhos, crie seus filhos enquanto você está lá trabalhando atrás dos seus sonhos. Porque é isso que fez muito homem crescer. Eu falo, meu, será que meu pai chegaria onde ele chegou se não tivesse a minha mãe ali com a gente? Não que meu pai não fez a parte dele, mas quem estava ali o tempo todo do nosso É um lado time, era a minha né? mãe. É um É time uma de dois. equipe. É uma equipe. Exatamente. Mas então é isso, eu falo assim, aí eu brinco, eu falo assim, vocês acham que vocês querem um homem para que isso é a fórmula de sucesso, mas não é. É isso que eu falo, quantas mulheres, tipo, meu, morrem de agradecer por ter uma funcionária dentro de casa. Minha mãe, quando a funcionária tira férias, minha mãe morre de chorar. Meu pai viajava, minha mãe vai lá, viaja, fique bem, mas quando a funcionária tira férias, meu Deus, o que que eu vou fazer? Como é que eu vou cuidar da casa? Como é que eu vou ficar com os meninos? Ela não sabe mais o que fazer, tipo, agora, na pandemia, tipo, coitada, não sabia mais o que fazer. Então é isso que eu falo, assim, essa parte da sororidade, né? É muito legal. Certeza. Carol, assim, tá acabando o tempo da nossa live aqui. Passou super rápido. Carol, pessoal, quem gostou, por favor, manda um joinha aí, por favor, só pra gente ver. Carol, muito Olha minha mãe obrigado, comentando, certo? eu falei dela, que ela chora. Olha aí. Carol, muito obrigado, tá certo? E qual é a tua mensagem rápida final que você gostaria de mandar nesse momento? Obrigado, obrigado, galera. Nesse momento, eu acho que nesse momento de crise, eu acho que eu queria só ter uma mensagem assim mesmo, de fé e coragem, que vai tudo passar, vai demorar um pouco a voltar ao normal, mas que vai tudo dar certo. Eu acho que essa pandemia, querendo ou não, foi um sacode na gente para a gente acordar, né?
principalmente em relação à Falta tecnologia. 20 segundos, viu? Ai, meu Deus. E é isso, gente. Vai dar tudo certo. Tenham fé. E é isso. Carol, Mensagem rápida. obrigado demais, viu? Obrigado. Muito, muito Pessoal, umas obrigada, palminhas querida. aí para Carol. E Ah, obrigada a você. eu vou encerrar a live com uma frase da Oprah. Se você olha para o que você tem na vida, você sempre terá mais. Um beijo.